mais um vídeo aqui pro canal. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês a minha experiência, né, de como que é usar o carro antigo, né, no dia a dia, né. Já tô usando esse Voyage aqui no dia a dia há cerca de 1 ano e meio. E a minha intenção aqui é passar para vocês, né, como que é a experiência de você sair de um carro. Eu nunca tive carro 0 km, né, mas eu tinha um Gol aí, G6. Era um carro mais novo, né, que tinha mais conforto, tinha mais segurança. E então eu queria passar como que foi essa experiência dessa troca, né, no meu caso. Eu acho que o primeiro ponto, né, que pega quando a gente fala de passar a usar um carro antigo, principalmente esses carros antigos, né, da linha popular, né, que nem nesse caso que Voyage, tem carros antigos que sim oferecem um conforto bom, né, até melhor que os carros populares hoje em dia. Mas o primeiro quesito é conforto, né. Quando você deixa de usar um carro mais novo e vai pro antigo, principalmente no meu caso aqui, porque eu tô falando de um Voyage quadrado 89, né. A primeira coisa que pega é a falta do ar-condicionado, né. Eu tô 1 ano e meio andando com esse carro. Via de regra aí, né, eu moro aqui no interior de São Paulo. De abril ali até novembro você vai tranquilo, vai numa boa, porque tá uma temperatura mais amena. Mas nos meses do verão é insuportável andar com esse carro. Eu particularmente não consigo, né. Então o que eu faço? Eu tenho um outro carro antigo, né, que é o Toyota Camry. Nesses meses do ano eu acabo utilizando ele, né, pra rodar. Então é um ponto que pega aqui no Voyage, é a falta do ar-condicionado. E como eu particularmente acho que o carro antigo você acaba tirando um pouco do visual dele, né, colocando isso filme, o sofrimento é em dobro, né, porque você não tem um isofilme, né, para reter um pouco desse calor, e não tem um ar-condicionado para resfriar. Acho que o primeiro ponto é conforto. Você vai ter que abrir mão, dependendo do tipo de carro que você for usar, vai ter que acostumar com esse tipo de situação, né. Também não tem direção hidráulica, não tem vidro elétrico, não tem trava elétrica, então tudo isso afeta o seu uso com o carro, né. Então esse é o primeiro ponto, a questão do conforto, né. O segundo ponto, eu acho que aí é o mais importante, né, para quem se sujeita a usar um carro antigo no dia a dia. Eu tô falando isso, tá, com uma experiência de alguém que saiu de um carro mais novo, tá indo para um carro antigo, tá. Eu sei que tem algumas pessoas que não tem condição de ter um carro, né, mais novo, e minha intenção não é querer dividir isso, é simplesmente passar a minha experiência. Então o segundo ponto é a manutenção. É inevitável, né, que o carro mais antigo ele vai dar manutenção com mais frequência. E é simples entender isso, porque assim, você compra um carro 0 hoje, 2022. O carro ele passa 5 anos sem apresentar defeito em nenhuma peça. Aí no 5º ano ele vai apresentar defeito na peça A, no 6º ano na peça B, no 7º ano na peça C, no 8º ano na peça D. Quando chega o 9º ano, aquela peça A já vai dar defeito de novo. E aí você vai entrando num ciclo vicioso que, assim, a manutenção é mais constante, é inevitável, né? O carro ele tem peças de desgaste, né? E é inevitável que o carro antigo ele vá ter com mais frequência. Isso você fazendo a manutenção de forma adequada. Se você pegar um carro antigo que foi negligenciado, que a manutenção não foi feita do jeito certo, você ainda vai ter uma baita dor de cabeça, que é para erguer esse carro e deixar ele em condições, né, de você conseguir rodar com ele no dia a dia. E para rodar no dia a dia é importante que você tenha a manutenção sempre em dia. E como lidar com isso, né? Porque qual que é a intenção da maioria das pessoas, né? Que você chegue na sua garagem, o carro vai pegar, você vai andar, vai chegar onde você quer e vai voltar, sem ter nenhum contratempo. Eu não vou falar para vocês que é constante, né, os aborrecimentos com o carro antigo, mas acontece. Por exemplo, esse carro aqui, em 1 ano e meio já 2 vezes ele me deixou, ele não chegou a me deixar na mão, mas por quê? Eu sou entusiasta, eu tenho um pouco de facilidade de fuçar no carro, né? Então
então ele não chegou a me deixar na mão. Então o que aconteceu? O primeiro ponto, estragou o comutador de partida desse carro. Simplesmente eu saí, cheguei no lugar que eu tinha que estar. Na hora de voltar, o carro ele ligava, o comutador não segurava a chave na partida, o carro morria. Então não tinha como eu sair com o carro de lá nessa situação. Mas aí, a questão do entusiasmo por carro, né? Eu cheguei lá, eu consegui abrir o painel do carro e fiz a ligação direta. Esse é um ponto, então. Outro ponto, esse carro tem gás. Já aconteceu uma vez de estragar a chave comutadora desse carro. E quando acontece isso, o carro simplesmente não funciona em nenhum dos dois combustíveis, nem na gasolina, nem no GNV. Aí que eu tive que fazer, tirar a chave comutadora, identificar no chicote qual que era, no caso eu estava no gás, né? Identificar no chicote qual que era o ponto positivo do funcionamento do gás, pegar um clips daquele de caderno, abrir ele, ligar nesse ponto positivo, ligar no negativo, o carro pegou. Então eu consegui chegar em casa e depois eu tive que comprar uma caixinha nova, né? Fora isso eu não tive mais nenhum contratempo. Mas assim, nada impede que tenha, né? Então é uma predisposição que você tem que ter quando você se sujeita a querer andar de carro antigo todo dia, tá? De repente ficar na mão uma vez ou outra. O ideal no carro antigo, a gente fala muito, né, na internet de manutenção preventiva, né? Eu acho que o carro antigo você tem que ir um pouquinho além, você tem que pensar mais na preditiva. Tem muita peça que a gente sabe que vai estragar, né? E com o tempo ela vai estragar, e muitas vezes você quer pegar seu carro, você quer viajar, quer fazer suas coisas, e vale a pena de repente trocar essas peças até com antecedência, antes mesmo de estragar. Eu, por exemplo, fui fazer uma viagem um pouco mais longa com esse carro aqui. A embreagem dele não estava fazendo barulho ainda, só que ela estava bem dura. Ela já estava no carro há muitos anos, né? Esse carro foi da minha esposa, então eu tenho um pouquinho de histórico dele. Por precaução, eu decidi trocar a embreagem do carro. E aí tá tudo bem, fui e voltei numa boa, o carro não deu nenhuma dor de cabeça. Mas você sendo entusiasta de carro, você consegue lidar bem com esses contratempos, né, que você vai acabar tendo. Se você não é um entusiasta, não tem interesse por manutenção, nada disso, obviamente, como eu disse antes, tem gente que não tem condição de ter outro carro, então vai ter que partir para um carro antigo mesmo. Mas se você tem a opção de ter um carro novo, ter um carro antigo, tá pensando em ter um carro antigo, de repente para investir seu dinheiro, economizar um pouco em IPVA, em seguro, essas coisas, se você não tem um pouco essa predisposição para lidar com esses problemas, eu não recomendo que você utilize um carro antigo no dia a dia. Senão você vai depender muito de guincho, vai ficar bastante na mão, tá? Essa é uma decisão que tem que ser levada em conta. Terceiro ponto, né? Já falando um pouquinho de segurança. E aí segurança eu divido a segurança em dois tópicos, né? O primeiro deles é a questão de roubo mesmo, né? A gente está acostumado a ter carro mais novo, você tem o seguro do carro, né? E o carro antigo hoje, eu conheço só uma seguradora no país que faz o seguro. Eu tenho seguro desse carro, é seguro total. Mas se você for fazer uma comparação pelo valor do carro, seguro é caríssimo. Nominalmente falando, não é muito caro, mas considerando o valor do carro, sim, ele é muito caro. Mesmo assim, eu optei por fazer, porque apesar desse carro não valer muito, né? Eu tô andando na rua constantemente e assim, hoje em dia, qualquer carro um pouquinho mais completo ali que a pessoa compra, tá custando 90, 100 mil reais, né? Então você imagina se eu tô no trânsito, de repente, eu tô aqui na minha frente agora, tem um Jeep Compass. E se eu bato na traseira desse carro? Entende? São peças caras para arrumar, então você tem um seguro que cubra, né, o carro de terceiros, né? É importante, e eu não abro mão, mesmo sendo caro, proporcionalmente falando ao valor do meu carro. E também a comodidade, né? O carro antigo, até hoje eu não precisei de um guincho, porque as poucas situações que eu tive de contratempo, eu consegui me virar e sair com o carro do lugar. Mas
mas pode acontecer do carro enguiçar, você ficar preso em algum lugar, e aí você vai ter um conforto que é chamar o guincho para te levar para casa, né? É importante, mesmo que você tenha um carro antigo, o seguro ser caro, eu recomendo que faça assim o seguro, por conta desses dois pontos, que é você ter a segurança de, se você bater em alguém, você vai estar coberto, e também pelo guincho. E o segundo ponto de segurança, o segundo tópico de segurança, né, é a questão do carro em si, né, como segurança, porque é um carro com uma engenharia antiga, com um projeto antigo, né? Então a gente está falando aqui dessa linha BX da Volkswagen, ela não tem segurança nenhuma, né, em caso de colisão. Você tem o básico aqui, que é cinto de 3 pontos e apoio de cabeça só na frente. Mas assim, eu quero criticar mais a estrutura mesmo do carro, né? Se você pegar hoje em dia você tem bastante carro aí, até os carros mais acessíveis, né? Por exemplo, Volkswagen Up, o Polo, a linha da GM também agora nessa segunda geração do Onix conseguiu atingir 5 estrelas no AT NCAP. Então você tem carros que, em caso de colisão, a chance de você sair ileso é muito maior, o que já não ocorre em carros das décadas de 60, 70 e 80. Ali em 90 já começa a melhorar um pouquinho, mas mesmo assim os carros mais luxuosos, né? Não os carros de entrada. Então, por exemplo, esse é um carro que, dependendo da colisão, é aquela famosa frase, bateu, morreu, né? Ele não tem pontos de deformação programáveis na estrutura dele, os materiais não são os materiais que tem hoje. Eu sei que você bate a lata do carro antigo, isso aqui é lata, ele é muito mais resistente a pequenos acidentes, né? Por exemplo, esse carro aqui, uma vez um motoqueiro bateu atrás de mim, não aconteceu nada no carro, foi um ovinho ali de nada. Eu sei que se fosse um carro mais novo, ia ter detonado com o para-choque do carro, mas é aí que está o segredo. O carro mais novo, ele tem os pontos de deformação programados para deformar em caso de colisão. O habitáculo mesmo ali do motorista, dos passageiros, ele está mais protegido, então a chance de você sair ileso é muito maior. Então também é um ponto a se levar em conta, principalmente se você dirige muito em estrada, né? O risco, né, de um acidente mais grave é muito maior num carro antigo, né? Outro ponto aqui que eu gostaria de falar também é sobre o consumo, né, de combustível. É inevitável que o carro antigo ele vai consumir mais combustível, tá? É um projeto mais antigo, né? A tecnologia era outra na época. Esse carro é carburado. Tudo bem que eu tenho o advento do GNV nele, mas se eu for comparar ele hoje, a gasolina, com um carro mais novo a gasolina, ele vai ter um consumo muito maior. A tecnologia hoje é outra, né? Então você tinha um desempenho menor com consumo maior, né? Tem que levar isso em conta também. Mas, em linhas gerais, né? Qual que é a minha experiência, né, como autoentusiasta, né, de usar o carro antigo no dia a dia? Pra mim é super agradável, eu acho uma delícia dirigir esses carros, né? E são carros mais mecânicos, né? Tem pouca assistência, então você tá mais conectado à máquina, né? Na ocasião também me trouxe, né, um custo financeiro menor, no sentido de hoje eu não pago PVA. Eu pago o seguro, mas proporcionalmente ele é caro ao valor do carro, mas é metade do valor que eu pagava no Gol G6, né? O seguro dele. Manutenção, no caso da linha BX Volkswagen, é muito simples, muito barato de fazer. E eu acho que o que pesa mais pra mim hoje é conforto. O ar-condicionado faz muita falta aqui nessa região que eu moro. Mas aí eu driblo isso, né? Usando esse carro em cerca de 8 meses no ano e uso o Camry nos outros 4 meses. O consumo do Camry é absurdo, mas na média anual aí fica um valor bem tranquilo. Eu acho que é legal também no carro antigo, principalmente pra mim, né? Você ter essa conexão com o carro, né? Eu gosto de eu mesmo fazer as manutenções do carro. O que eu puder fazer em casa eu faço. O carro só vai para a oficina mesmo quando não tem estrutura para fazer, né? Que nem no caso da embreagem. Eu acho que é uma coisa que você tem que ter uma estrutura melhor, então já levei para um mecânico de confiança para fazer. Mas troca de óleo, freio, suspensão, tudo isso, né? Manutenções mais básicas ali no motor eu consigo fazer em casa.
Isso gera uma conexão com o carro muito bacana, porque num carro mais novo, você vai estar preso com a garantia até um certo tempo, e mesmo depois disso, por ser um carro que ele vai estar bem mais novo, você tem um certo receio de fazer essas manutenções em casa. Então essa conexão com o carro eu acho muito interessante, né? Eu gosto, né? Eu particularmente gosto. Se você gosta, se você tem interesse, é um autoentusiasta, recomendo sim que você utilize o carro antigo. Não tenha um carro só para ficar de enfeite na garagem. Use seu carro, né, com frequência. Às vezes até brinca, é o melhor você ter um carro. Você tem um carro que não está tão impecável, né? Um carro que não é nenhuma peça de museu, que você tem menos medo de usar na rua, né? Que é até um ponto adicional da segurança, né? Esses carros, principalmente carros que venderam muito na época, né? São muito visados para roubo, né? E infelizmente é um mercado que tem, porque tem gente que compra, né? Infelizmente a gente está num país que isso acontece. Nem todo mundo tem a preocupação de entender a origem das peças que está comprando, né? Então é isso. Minha experiência com um carro antigo no dia a dia é essa. Eu acho que é uma experiência super agradável para quem gosta, para quem tem vontade. Se você não tem nenhuma vontade, não recomendo, mas se você tem vontade sim e quer correr o risco, eu recomendo. É super agradável essa experiência, você voltar ao passado, ter essa conexão com uma máquina mais analógica, né? Não tem tanta tecnologia, mas tem que ficar atento a esses pontos. No mais, é uma convivência super agradável e eu particularmente adoro. Então é isso, queria passar essa impressão para vocês. Obrigado aí, até o próximo.